E aí, queridos, diz que eu estava esperando uma palavrinha ali, mas eu me confundi, olha só. Vamos iniciar a nossa aula, essa é a aula número 9. Galerinha, vamos dar continuação do que a gente estava falando lá, da anatomia, dos processos digestivos e conhecer a função e estrutura de cada componente. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, Sistema Digestivo Parte 2. Sistema Digestivo Parte 2? É isso mesmo, ó. Pega o caderninho, que hoje vai falar devagarinho. Pega o caderninho, nós vamos falar uma introdução. Por que introdução, professor? Para que a gente possa, então, relembrar, recordar o que falamos na parte 1. Anatomia, processos da mastigação e deglutição. Aí sim, nós vamos dar uma ênfase. ênfase em quê, professor? Aqui, ó, no esôfago e algumas doenças que podem, né, acometer o nosso esôfago. Dá uma olhada, então, vamos ver essa introdução. Não, meu querido, pode voltar lá, pode voltar na tela, ó. Vamos falar sobre, então, um conceito, né? Vamos relembrar, o tio falou assim, vamos sempre estar relembrando, recapitulando o que vimos na aula anterior. Uma introdução do que é digestão. Digestão é um processo pelo qual o sistema gastrointestinal, o tio vai até sublinhar, gastrointestinal, agora sim, back pro tio, gastrointestinal, vai pegar toda a digestão mecânica, oral, a digestão química, fica no estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, pega tudo, gastrointestinal, tá bom? Mas qual é a parte que nós estamos, professor? Estamos ali entre o esôfago e o estômago. No slide. Ok, obtém os nutrientes importantes para o nosso organismo e altera quimicamente os alimentos não utilizados, transformando em, olha aí, ó, resíduos. Como assim, professor? Meus queridos, lembram comigo? 8º ano, quando nós comemos alguma coisa, altera, quer dizer, ocorre o metabolismo que quebra e disponibiliza os nutrientes. E, professor, o que a gente não consegue digerir, quebrar para disponibilizar? Por exemplo, comi carne. O que eu quero da carne? O aminoácido. Então, come carne, quebra toda a carne lá com as enzimas, que nós vamos ver isso passo a passo, e disponibiliza aminoácido. Eu como mandioca. Mandioca, professor? Sim. E eu quero o quê? Carboidrato. Se quebra o carboidrato, aqui, tio, o que eu absorvo do carboidrato, professor? Glicose, para se transformar em energia. Mas quando eu não consigo quebrar, não é digestível, não ocorre completa digestão. A casca do feijão, não é isso? Algumas partículas de milho. Então, tudo que não é digestivo, que não é quebrado, vai junto, sai tudo nos nossos resíduos. É só conferir, dá uma olhada lá na tela. Então, ó, galerinha, digestão é o processo pelo qual o sistema gastrointestinal obtém nutrientes. Onde é que ele vai obter os nutrientes? Lá no nosso intestino delgado, que tem, então, umas especializações que são as microvilosidades. Agora, a mastigação, ou seja, o ato de mastigar o alimento que ocorre na boca, é o primeiro passo da digestão. Então, aqui, ó, recapitulando, nós temos a mastigação, que é um processo de digestão, de quebra do alimento mecânico, porque o tamanho do grão do arroz, do feijão, do macarrão, nós temos que quebrar ele para ter área de contato para as enzimas. E na boca, inicia-se o que, professor? A digestão química, uma pré-digestão. Quando a gente colocou algodão na boca, ele vai sendo também, ó, ele não dilui, lembra? Ele sofre quebra. Então, primeiro, mecânica, tem uma digestão oral também, com as enzimas que estão na nossa saliva, e depois a digestão química, ok? Depois que a gente realiza tudo isso, vai lá para o processo do intestino delgado para ocorrer
o processo de absorver esses nutrientes. Isso que nós estávamos falando na aula anterior. Vamos então para a aula de hoje, dá uma olhada lá. Vamos agora pegar aí, ó, só relembrar a estrutura. Esse aqui é o nosso sistema digestório. Estávamos falando aqui, ó, da cavidade oral, aqui está o estômago, o intestino delgado, que vai iniciar o processo de absorção, perfeito? E professor, o esôfago. É aqui a nossa aula em relação ao esôfago. Então vamos pegar lá desde o início, mastigação, na digestão, em um processo mecânico, olha aí, mecânico, os alimentos são mastigados, principalmente lá, ó, vai mastigando, e os resíduos, os pedacinhos pequenos, com o auxílio do dente e da língua, processo de umedecer aqui pro tio. Quando a gente está mastigando, não pode ter pressa de ficar mastigando o alimento, ele tem que ser mastigado. Aí a gente joga para um lado, né, com a língua, ela auxilia nesse processo de homogeneização, para que a saliva, né, umedeça esse alimento, para quando nós possamos realizar a deglutição, não causar nenhuma ferida do esôfago, na faringe, esôfago, até chegar no estômago, ok? Lembra quando a gente está comendo com pressa? Vai que tu come um pastel, uma batata frita, que sempre tem umas partes do pastel e batata frita mais rígida, não é isso? Aí quando tu come então um pão que tu não mastiga direito e não homogeneiza isso, umedece com a saliva, aí a gente fala assim, eita, moleque, chega desce rasgando. Isso pode provocar alguns danos na mucosa da nossa faringe, que pode também, dentro do processo da mastigação, da digestão, quando a gente ingere líquidos, né, causar então aquele refluxo. Nós vamos ver isso na aula, dá uma olhada lá na tela. O contato do alimento com a saliva, olha aí, ó, o tio falou, mas a Solene sempre pede. Para falar tem que ler, professor. Auxilia nesse processo também da digestão, que é uma pré-digestão que ocorre com as enzimas que estão na nossa saliva. E aí, professor, o esôfago. Na digestão, em seu processo mecânico, os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços pequenos com auxílio de dente e língua. O contato dos alimentos com a saliva vai facilitar essa passagem, pessoal, do esôfago até chegar onde, professor? Lá no nosso estômago, ok? O esôfago é um condutor musculoso que realiza contrações involuntárias denominadas de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Como assim, professor? Galerinha, nós não sentimos, mas estamos fazendo a todo momento movimentos peristálticos. Exemplo, meus queridos, quando a gente só lembra que a gente faz isso quando a gente fala. Exemplo, tu para e pensa que tu está piscando? Não, nós vamos realizar esse processo automaticamente. Então, quando a gente está falando também, a gente engole saliva e a gente não percebe que nós estamos engolindo saliva. Isso é automático, só se a gente parar para pensar. E aí, quando a gente engole, nós provocamos um movimento, que é desse jeito assim, ó. Abre e fecha, e esse movimento continua até o nosso intestino. São chamados os movimentos peristálticos, que realizam a movimentação do bolo alimentar até o trato digestivo, até o estômago. O estômago, nós vamos ver nas nossas próximas aulas a estrutura, a anatomia do estômago e que ele faz movimentos peristálticos para que possamos, então, homogeneizar com o suco gástrico. Outras enzimas que vão participar. E esse suco gástrico, pessoal, vai auxiliar também essa digestão mecânica. E continua esse peristaltismo ou movimentos peristálticos por todo o intestino, ok? Dá uma olhada lá na tela. Após a mastigação e a salivação, o bolo alimentar é deglutido. Deglutição é o ato de engolir, tá bom? Durante a deglutição, o palato mole é retraído para cima da língua.
E esse palato, quando ele é retraído para cima da língua, empurra o alimento e jogando dentro da faringe, tá bom? Que aí vai para o esôfago. Quando engolimos, a epiglote, tá aqui, ó. Epiglote, ó o bolo alimentar em verdinho. A epiglote fecha a glote e impede que o alimento vá para a traqueia. Porque é na traqueia, meus queridos, que nós realizamos o processo de condução do ar para o processo de respiração. Então, aqui nessa foto, nessa imagem, podemos observar como a epiglote protege a abertura do sistema respiratório, enquanto o alimento é deglutido, enquanto o alimento é engolido. Perfeito? Então, quando nós respiramos, então a glote, ela possibilita que entre ar. E quando nós deglutimos, quem vai nos auxiliar? A epiglote. Perfeito? Por isso, galerinha, que quando você mastiga e não engole direito as coisas, você chega a engasgar. Na grande maioria, na verdade, quando nós realizamos esse ato de engasgamento, é porque nós estamos bebendo água, e aí você está bebendo água quando você está correndo, fazendo atividade, para tomar uma água, tem que tomar cuidado, porque aí a gente quer respirar e fazer o processo de deglutição ao mesmo tempo. Aí pode entrar, né? Ou ao invés de entrar na faringe, vai entrar então na traqueia lá, que faz nós retrairmos, né? Fazer os movimentos peristálticos ao contrário. Dá uma olhada lá na tela. Tem que lembrar que é 20 minutes. E é rápido, rápido. Então tem algumas doenças, olha aí, ó. Nós estamos enfatizando. Qual o procedimento agora? Lá no nosso esôfago, antes de chegarmos no estômago, ok? Então tem algumas doenças que podem ser muito comuns no esôfago, como por exemplo, a pirose. Pirose é, quando eu falei para vocês, aquela sensação de queimação. Essa sensação de queimação do estômago, que pode chegar até o pescoço, ali, ó, onde vocês estão vendo na imagem, geralmente está relacionada a alimentos e a posição em que está ocorrendo o processo de deglutição, tá? Quando deitado, costuma piorar essa sensação. A maioria das vezes, essa queimação é causada pelo refluxo gastroesofágico. Esse refluxo gastroesofágico, pessoal, faz com que ocorra um pouco do ácido, né, utilizado no estômago, ele pode voltar. Isso prejudica por quê, professor? No estômago, nós temos uma membrana que protege o nosso estômago desses ácidos esses ácidos gástricos. Agora, na faringe, no esôfago, nós não temos, é uma mucosa mais sensível, ok? Então temos que tomar muito cuidado nesse processo de deglutição. Dá uma olhada lá na tela. Regurgitação, que também é um outro problema que nós podemos desenvolver no nosso esôfago. É o refluxo de pequenas quantidades ocasionadas no sabor ácido da boca. Geralmente ocorre após as refeições e geralmente também quando as refeições são feitas em grande quantidade. Por isso que quando nós vamos nos alimentar, sempre colocar pequenas porções na boca, nada de ficar comendo, correndo com a comida e também mastigando de forma rápida. Então aqui também temos a odinofagia e a disfagia, são totalmente diferentes. Quando nós falamos sobre odinofagia, após engolir, após deglutir, quando o alimento passa pelo esôfago, pode ocorrer o quê, professor? Inflamações nesse esôfago, que são dores na garganta. Galerinha, essa odinofagia, às vezes, pode
ela é primária, e a forma secundária é você imaginar que você está com dor na garganta. Fica cheio de bolinhas, tá? E aí você tem que ir a um médico. Por quê, professor? Porque às vezes você vai querer fazer uma automedicação com antibiótico que não tem nada a ver com antibiótico, nada a ver com infecção bacteriana, tá bom? Volta lá na tela. E professor, disfagia. Disfagia é a dificuldade de passar o alimento até chegar no nosso estômago. Pode ocorrer por diversas causas. Principalmente uma delas é quando a gente realiza, né, a alimentação, que é um processo que você está obtendo nutrientes, está em uma determinada temperatura e você começa a tomar, não estou falando mal de refrigerante, toma refrigerante, toma líquidos. Jefferson, cuidado com o processo. Líquidos gelados. Isso pode sim ocasionar e dificultar o processo digestivo, ok? Ei, meus queridos, olha só. Vamos fazer então uma atividade, um exercício para poder fixar isso aí que nós vimos? Dá uma olhada lá na tela. Misericórdia, professor! Tudo isso, esse negócio de disfagia, esse negócio de odinofagia, está envolvendo não só o mecanismo de mastigação, mas também envolve, pessoal, o processo. Poucas porções, não realizar o processo de alimentação tomando líquidos, né, com temperaturas muito baixas, por isso que a gente fala assim, tem pessoas que tomam até um chá antes, né, que eles chamam assim, auxilia na digestão, tá bom? E esse processo a gente tem que tomar muito cuidado. Dá uma olhada lá na tela para a gente fazer, então, essa atividade, essa fixação do que nós vimos aqui. Ah, professor, vamos exercitar, mas que nós vimos como o conceito de digestão, não é isso? Nós vimos aí a estrutura, o significado das fisiologias desenvolvidas pelo esôfago, movimentos peristálticos, também denominados de peristaltismo. Vimos o que também, professor? O mecanismo de deglutição, que é o movimento realizado pela epiglote, movimento realizado pela glote para a separação do que? Para a separação é boa, hein? Para a separação, para que ocorra então a divisão do que é o ar no ato de beber, no ato de engolir e na hora de se alimentar, ar, água e alimento. Então, o auxílio, temos aí o bolo alimentar, faringe, epiglote e glote. Isso quando a gente não mastiga direito, vai arranhando a mucosa da faringe, que é bem mais sensível do que a mucosa estomacal, tá bom? Ok, vimos isso, professor? Vimos. Então vamos ali fazer uma atividade? Vamos, professor, vamos fazer uma atividade. Meu Deus, olha o tamanho do texto. No processo de deglutição, o bolo alimentar é empurrado para a língua de um lado para o outro até chegar à faringe. Então segue para o estômago. Segue para o esôfago. Às vezes, sometimes every wrong. Às vezes, o alimento entra na laringe, obstruindo, assim, a passagem do ar. Lembra? A laringe vai para a traqueia. Aí obstrui. Obstruir, professor! O que é obstrução? É algo que está interrompendo a passagem ou do ar, ou da água, ou do alimento. Obstrução. Ok, professor. I understand this. Obstrução. Quando isso ocorre, a pessoa engasga. Engasga, isso é o ato de engasgar. Em casos mais graves, a falta de ar pode levar à morte. É muito grave. Qual o nome da estrutura responsável por impedir que o alimento entre na laringe? Olha, tem a alternativa A, que é a cárdia, que não tem nada a ver, que cárdia a gente vai ver isso lá no coração. Tem a epiglote, jejuno, piloro e quimo. Quimo, lembra o que é quimo? Olha, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Entre as alternativas, a única estrutura que nos auxilia a impedir essa passagem errada aí, ó, é a alternativa B, epiglote. Back with me! Meus queridos,
Tem uma lista de exercícios agora para vocês desenvolverem aí. Daqui a pouco a gente volta com outras atividades. Tchau, gente.